Olá, queridos amigos do Paz e Alma. Hoje quero convidá-los para uma travessia suave, quase como quem atravessa um campo iluminado pela luz do amanhecer. Há histórias que não são apenas narrativas, são portais silenciosos que se abrem dentro do coração, revelando verdades que já existiam, mas estavam adormecidas. E a história de hoje fala de um mensageiro. Não um mensageiro que chega batendo a porta, mas aquele que surge na alma quando finalmente reconhecemos que não estamos sozinhos. Esta é uma história de cura emocional, daquelas que tocam o íntimo, que lembram feridas antigas e, ao mesmo tempo, oferecem o bálsamo necessário para que elas deixem de doer. Talvez você se encontre em algum trecho, talvez reconheça um sentimento, um silêncio, uma saudade, uma esperança tímida. Talvez perceba que, assim como o protagonista desta jornada, você também carrega dentro de si um pedido de ajuda, uma oração silenciosa, algo que deseja ser curado de maneira mansa e verdadeira. E hoje, inspirado na doçura de Chico Xavier, que tanto nos ensinou sobre a linguagem do amor, vamos caminhar juntos pelos corredores da alma. Não espere grandes espetáculos. A cura não costuma fazer barulho. Ela chega devagar, às vezes através de uma lembrança, às vezes pela visita inesperada de um pensamento de paz, às vezes pela presença sutil de um mensageiro que vem nos mostrar que a esperança nunca nos abandona. E é justamente sobre esse mensageiro que vamos falar. Havia um homem chamado Elias, alguém comum, desses que passam despercebidos na multidão, mas que carregavam dentro do peito um turbilhão silencioso. Embora sorrisse para todos, sua alma muitas vezes despertava cansada, como se arrastasse correntes antigas. Era um peso invisível, o tipo de dor que não sangra, mas que marca. Ele insistia em seguir, acreditando que suportar calado era sinal de força. No entanto, como a brisa que encontra frestas, a tristeza sempre retornava. Elias sentia que algo dentro dele pedia socorro, mas ele não sabia ouvir. A vida corria, os dias passavam, e ele se prendia ao costume de ignorar o próprio coração. Até que, certa noite, ao se sentar em silêncio no quintal, olhando o céu estrelado, sentiu uma inquietação diferente. Era como se o universo lhe enviasse perguntas. Até quando você esconderá sua dor? Até quando fugirá de si? A metáfora que melhor define essa fase de sua vida é a de um vaso rachado que, embora continue de pé, perde água aos poucos. Ele não percebia que seu cansaço vinha dessas rachaduras emocionais, dessas histórias mal resolvidas que nunca receberam a chance de serem acolhidas. Inspirado no jeito doce de Chico Xavier, percebemos que, muitas vezes, a vida espera apenas que façamos um gesto simples, admitir que precisamos de cura. E foi nesse reconhecimento tímido que o mensageiro começou a se aproximar, silenciosamente, preparando Elias para algo que mudaria o rumo de sua alma. A cura raramente escolhe dias ensolarados para se revelar. Muitas vezes, ela chega nas noites em que acreditamos estar mais perdidos. Assim aconteceu com Elias. Em uma madrugada silenciosa, quando tudo parecia pesado demais, ele sentiu uma vontade inexplicável de chorar. Era como se as paredes internas, por anos reforçadas, finalmente começassem a ceder. Ele tentou conter as lágrimas, mas seu coração insistia. Sentou-se outra vez ao ar livre, sob um céu tímido de estrelas, e deixou que as lágrimas corressem. Pela primeira vez, ele não lutou contra elas. E ali, na vulnerabilidade absoluta, foi quando sentiu uma presença suave. Não uma figura visível, mas uma sensação, como uma brisa que acaricia a pele, como uma luz que toca a alma. Um calor inexplicável, parecido com um abraço que vem de dentro. Ele não soube explicar, apenas sentiu. E, com essa presença, veio uma frase silenciosa, perceptível apenas no coração. Filho, você não precisa carregar tudo sozinho.
Essa frase, tão doce quanto um conselho de Chico, não veio para repreender, veio para libertar. Elias percebeu que seu sofrimento não era sinal de fraqueza, mas um pedido profundo de acolhimento. O mensageiro da paz não chegou com trombetas nem revelações sobrenaturais. Chegou na forma mais pura, como uma percepção amorosa que o convidava a olhar para si com compaixão. A partir dessa noite, a jornada de cura começaria, embora Elias ainda não soubesse. Dias depois, enquanto caminhava distraído pela praça da cidade, Elias encontrou um senhor idoso sentado em um banco. O olhar do homem era sereno, profundo e simples, uma combinação que por si só já trazia paz. Sem saber por quê, Elias sentiu vontade de se sentar ao lado dele. Havia algo naquela presença que lembrava ternura antiga. O senhor sorriu, como quem já esperava por aquele encontro. Não perguntou nada, apenas disse: há dores que só desaparecem quando descobrimos que merecemos ser felizes. A frase atingiu Elias como um raio de luz. Ele não havia dito palavra alguma, mas parecia que aquele homem sabia exatamente o que se passava em sua alma. A conversa fluiu como água mansa. O senhor falava com a doçura que lembrava os conselhos de Chico, usando metáforas simples. Dizia que a alma era como um jardim e que algumas flores só nasciam quando arrancávamos as raízes da tristeza. Elias ouviu tudo em silêncio, sentindo a cada frase uma parte de si se desfazendo, como se fios tensos finalmente se soltassem. Não se tratava de conselhos comuns. Era como se aquele senhor fosse um mensageiro, alguém enviado, não necessariamente do alto, mas da própria vida, para lembrá-lo do que havia esquecido, que a cura começa quando aceitamos que somos dignos dela. Quando Elias piscou, o senhor já não estava mais lá. E por um instante, ele se perguntou se o encontro havia mesmo acontecido. A partir daquele encontro misterioso, algo dentro de Elias começou a se transformar. Ele passou a olhar a própria dor com mais gentileza, como se entendesse que cada ferida tinha sua história e que negar sua existência apenas prolongava o sofrimento. Pela primeira vez, ele se permitiu conversar consigo mesmo, refletir, acolher, respirar fundo. Era um despertar silencioso, quase imperceptível do lado de fora, mas profundamente revolucionário por dentro. Elias começou a perceber pequenos sinais. Sonhos mais leves, momentos de gratidão espontânea, lembranças que antes machucavam e agora surgiam como lições. Ele compreendeu que a cura não chega de uma vez. Ela é como o amanhecer. Existe antes de a luz aparecer no horizonte, começando num sutil clarear que antecede o dia. Inspirado pela energia de compaixão transmitida no encontro, Elias começou a escrever cartas para si mesmo. Não cartas de exigência, mas de compreensão. Em cada palavra, ele se surpreendia com uma ternura inesperada. A ternura que sempre desejou receber de alguém, mas que agora descobria existir dentro de si. E em cada carta aparecia um pensamento recorrente: eu mereço paz. A verdade é que todos merecemos, mas muitas vezes esquecemos. E foi esse esquecimento que Elias começou a desfazer, pouco a pouco, com coragem mansa. Ele não sabia ainda que o mensageiro continuaria a aparecer, não para trazer novas mensagens, mas para confirmar algo maior. A cura não estava fora, mas despertando dentro dele. Em uma tarde tranquila, Elias voltou à mesma praça, como quem busca respostas sem saber exatamente quais. Sentou-se no banco onde havia encontrado o Senhor misterioso e fechou os olhos, apenas para sentir o vento. Uma paz suave o visitou, como se o momento tivesse sido cuidadosamente preparado. Quando abriu os olhos, o Senhor estava lá novamente. Desta vez, com um sorriso ainda mais terno, como quem celebra um progresso. Sem rodeios, ele disse: a cura não veio porque eu apareci. Ela veio porque você finalmente se ouviu.
Elias sentiu os olhos marejarem. O mensageiro continuou: a dor é uma professora que não deseja ficar. Ela só permanece quando não aprendemos a linguagem dela. E você começou a entender. O peso no peito de Elias se desfez em um choro sereno. O Senhor colocou uma mão leve sobre seu ombro, num gesto que continha todo o amor que alguém poderia transmitir. E com voz baixa, completou: leve esta paz para casa. Ela é sua, sempre foi. Quando Elias olhou novamente, o homem não estava mais lá. Mas dessa vez, ele não se perguntou se havia imaginado o encontro. Ele sabia que, independentemente da forma, o mensageiro era um reflexo da própria alma, a parte dele que finalmente acordara para a verdade. A cura sempre vem quando abrimos espaço para o amor entrar. A história de Elias nos lembra que todos nós carregamos dores silenciosas, rachaduras antigas que pedem cuidado, mas também nos lembra que nunca estamos sozinhos. A vida sempre encontra formas de nos enviar mensageiros, sejam pessoas, pensamentos, memórias, intuições ou simples sensações de paz. Eles chegam quando abrimos o coração, mesmo que apenas um pouco. O mensageiro da paz não era alguém de fora. Era a própria alma de Elias, despertando para o que sempre foi seu por direito: a capacidade de se curar, de se acolher, de se amar. Essa é a mensagem que deixo a você, querido amigo que me ouve agora. Existe em você uma força mansa, uma luz que espera apenas um gesto de permissão para se acender. Que você encontre esse mensageiro dentro de si. Que a cura emocional se revele em sua vida como um amanhecer suave, iluminando tudo o que antes parecia impossível de transformar. Se esta história tocou seu coração, compartilhe nos comentários o que você sentiu. E, se desejar continuar essa jornada de luz, inscreva-se no canal Paz e Alma. Que a paz esteja sempre com você.